Ok, pessoal, dia 23 de fevereiro de 2026, a gente deu um passo decisivo para a questão da educação aqui no Brasil. Se você é educador, professor universitário, pedagogo, pesquisador, por favor, assiste esse vídeo que é muito importante. Compartilhe com as pessoas da sua instituição e quem puder comentar aqui o que está aprendendo, como está utilizando, porque é extremamente importante a gente disseminar essa informação, tá bom? O Conselho Nacional de Educação iniciou essa semana, no dia 23, a votação da primeira regulamentação no país para o uso de inteligência artificial nas escolas e nas universidades. E assim, eu posso te garantir, o que está sendo discutido aqui vai impactar diretamente na sua instituição, no seu trabalho, no meu trabalho, nas aulas do meu filho, em tudo que a gente vai entender como processo educacional daqui para frente. Tá bom? Ou seja, todo mundo, alunos, professores, discentes, docentes, pesquisadores, diretores de escola, todo mundo tem que entender do que a gente está falando, né? As estatísticas mais recentes mostram... As estatísticas mais recentes, elas mostram que a IA não é mais essa questão de futuro, ela já está no presente. Hoje, 7 em cada 10 alunos do ensino médio já estão usando IA generativa para estudar, 56% dos professores já utilizam para preparar a aula, né? Então é um número que já é um número bastante alto. A questão que fica na base agora não é a quantidade, mas aí a qualidade. Quantas dessas pessoas estão fazendo uso dessa tecnologia de forma correta? E aí você tem números que chamam a atenção. Por exemplo, com 32% de alunos que receberam treinamento para isso. É exatamente nesse cenário agora que o Conselho Nacional de Educação está atuando com essa documentação, e aí nesse vídeo eu vou tentar te dar um guia um pouquinho mais aprofundado sobre o que está acontecendo e o que está por vir. Então fica comigo que eu vou te explicar exatamente aonde a gente se encaixa enquanto docentes dessa nova geração, agora com respaldo da legislação dos maiores órgãos de educação do nosso país. E você precisa entender que entender sobre isso não é mais uma opção, é uma necessidade estratégica para a educação e para a ciência, tá? Antes de eu explicar essa normativa, a gente precisa entender como é que ela nasce, para onde que ela vai, onde ela vai passar. Isso não é uma decisão que surgiu do dia para a noite, né? Ela é fruto de 1 ano e meio de trabalhos nessa comissão bicameral de estudo sobre o uso da inteligência artificial na educação, que foi presidida pela conselheira Mônica Sapucaia. Eu não conheço essas pessoas, eu não trabalho para essas pessoas, eu não tenho contato nenhum com essas pessoas. Eu estou tão impactado com a qualidade do documento que estou fazendo esse vídeo explicando para os meus colegas, mas entendam que eu não tenho nenhum viés, porque eu não conheço essas pessoas e nunca trabalhei com elas, nem de participação de evento, nem nada. Então, realmente eu estou impactado com a qualidade desse material. Então, vamos entender o que aconteceu aqui. Então, essa conselheira Mônica Sapucaia, ela tem 2 nomes que vieram nesse projeto. E aí, para os participantes, né, para quem estiver elaborando, se eu errar os nomes aqui, tentei fazer busca jornalística, peguei dados, mas se eu errar algum nome, eu não sou jornalista. Mas são 2 nomes importantes aqui, que é o Celso Nisquier, que foi o relator do ensino superior, e o Israel Batista, que foi o relator da educação básica. Percebem que a gente precisa da visão da universidade e a gente precisa da visão do ensino fundamental e médio. Eles, junto com especialistas, com o próprio MEC, seguindo orientações da Unesco, criaram uma primeira versão desse parecer. Então, essa primeira versão do parecer foi apresentado agora, no dia 23 de fevereiro, foi debatido, o MEC pediu alguns ajustes. No dia 16 de março, essa é uma nova data para que ele vá ser votado dentro da comissão. Depois que ele é votado na comissão, ele vai ser apresentado para consulta pública. E aí, assim, após o dia 16 de março, ele vai ser aberto para que a sociedade comece a questionar e comece a dar sugestões. Quem é que tem que dar sugestões? Eu, você, seu filho estudante, o professor, o pedagogo, o dono da escola, o pesquisador, o diretor da faculdade, o pró-reitor, somos nós, porque a gente está falando aqui da regulação de uma ferramenta extremamente potente na nossa área de expertise de trabalho. Então é uma coisa muito importante. Depois ele vai para votação no plenário do CNE, depois dessa consulta, vai passar por tudo que tiver que passar nos trâmites, e ele deve ser homologado pelo MEC mais adiante. E só a partir daí que essas novas regras vão entrar em vigor. O que isso é importante? Por que isso é importante para a gente agora? Porque isso significa que a gente tem uma janela de oportunidade agora para se preparar.
né? O próprio relator, Israel Batista, ele falou que a gente está se antecipando para a gente não repetir o que aconteceu com os celulares. Entendeu? Então, assim, lembro que a questão dos celulares, eu fui uma das pessoas que brigou aqui nas redes sociais, a gente sempre debateu para conseguir fazer com que os malefícios do uso precoce de telefones celulares fosse implementado, foi um trabalho que a gente veio de trás para frente, demorou muito tempo. Agora, a gente está agindo antes, entendendo a ferramenta, entendendo a tecnologia, entendendo os impactos que ela vai ter, tanto na escola, né, quanto no ensino superior, e como é que a gente vai legislar isso daqui. Isso é muito importante. Primeiro porque a gente precisa entender do que a gente está falando, e aí a gente está falando de ferramentas extremamente potentes que podem elevar a qualidade do ensino, podem elevar a produtividade dos nossos alunos, cientistas, dos nossos professores, redução de estresse de trabalho, diminuição de quadros de burnout. A inteligência artificial é ferramenta para isso tudo, mas se ela for utilizada de forma correta, ética e com todas as seguranças que, inclusive, esse documento está preconizando. Então, assim, é uma ideia, assim, a gente precisa se antecipar, entender o que vai poder, o que não vai poder, ajustar, prever o que vai ser feito, quem é que vai fiscalizar, mas a gente não pode negar a existência dessa ferramenta, a potência e o nível de mudança que ela pode trazer em termos de qualidade de vida, de acesso a ferramentas, de ampliação de ensino, de potencialidade dos nossos pesquisadores. E aí eu falo isso de um lugar que quem já foi meu aluno, quem é da academia, quiser comentar aqui o que você conseguiu aprender. A gente tem acesso a ferramentas que facilitariam demais a vida se todo professor pesquisador universitário tiver acesso, se todo professor do ensino fundamental, do ensino médio souber utilizar aquela ferramenta, seja um Study and Learn, seja um Pride na academia, são ferramentas que vão facilitar o trabalho dele, construção de material, produção audiovisual, personalização, ferramentas para artigos científicos, para se conectar com pesquisadores, são milhares de ferramentas. E quanto mais pessoas tiverem acesso a essas ferramentas, melhor pode ser o nosso trabalho, melhor pode ser o processo educacional. Então, prever isso, a gente tem que ter muito cuidado, a gente não pode proibir, porque a gente não está nessa fase mais, mas a gente tem que ter muita clareza do o que a gente está enfrentando e que ferramentas são essas, tá? Entendendo então agora, né, o que é essa ferramenta, o que eles estão colocando pra gente, eu vou propor para vocês algumas análises a partir das coisas que eu converso com vocês, que eu ensino nos cursos, que eu ensino nos vídeos online, para a gente poder entender o que vem por aí. Primeira coisa que tem, um dos pilares fundamentais desse documento é um veto à correção automatizada. Esse é um ponto mais polêmico, na minha opinião. Ele é uma norma importante, ela proíbe a correção de questões dissertativas e avaliações formativas por IA sem supervisão de um professor. Aí aqui tem um ponto que, assim, sem supervisão não deve ser usada nunca, né? A maneira como, o que eles estão chamando de supervisão aqui me causa um certo desconforto, porque eu posso ter assistentes de IA, eu posso ter agentes autônomos de IA, ou eu posso ter agora, por exemplo, agentes autônomos de IA que são conectados ao WhatsApp e o Telegram. Que quem é meu aluno sabe, eu falo que é o Jorge Jarvis, né? Eu agora tenho um assistente no meu Telegram que faz muita coisa por mim conectado com o meu Manus. Então, a gente tem que entender um pouco. Isso aqui talvez tenha que ficar um pouquinho mais claro, porque assim, tudo bem, vai ter que dá para fazer então automatizada, até porque dá para fazer, mas aí pensar em níveis, acho que no nível universitário sim, talvez no nível mais educação primária não, porque é fundamental não, porque quem é da área de conhecimento, de pedagogia, sabe da construção, da relação com o professor, tem um popopó para se discutir aí dentro que não é a minha área de expertise, tá bom? Ela vai poder ser utilizada como assistente para apontar erros de gramática, estrutura. Anotem o feedback, a palavra final vai ter que ser do professor. Isso tudo bem, isso é feito hoje, mas existem formas de você criar gabaritos de correção. Eu faço isso, eu já ensinei isso para meus alunos. Olha, o trabalho que a gente vai pedir é esse daqui, porque olha só, se eu viro para os meus alunos e falo o seguinte, eu estou pedindo para vocês esse tipo de trabalho aqui. Esse tipo de trabalho aqui, eu vou avaliar esses 4 itens aqui, explico cada um desses 4 itens, o que eu entendo como coesão e tal, tal, tal. Depois eu mostro para eles o seguinte, olha, com a inteligência artificial, ele identificou que esse item aqui você não conseguiu 100%, e eu explico para eles, mas eu caso lendo o trabalho, eu estou aceitando, para que eles entendam que existe uma possibilidade de análise sim,
E se ele for muito bem balizado, ele facilita demais os professores. Aí é claro, eu fico imaginando, por exemplo, e aí vocês sabem que isso acontece, correção de redação para o Enem, o quanto você pode aprimorar, mas aí de novo, esse assistente de correção, ele tem que ser controlado pela melhor professora de redação daquele grupo e daquela escola. Ela é a comandante daqueles agentes, os 100 agentes que são PhDs em redação do Enem, ela só está multiplicando o trabalho dela e tendo 100 agentes e controlando os processos alucinatórios. Eu não vejo por que não possa ser feito dessa maneira, mas é uma discussão que vai entrar em debate. O segundo pilar, que para mim é fundamental, é letramento obrigatório. Isso aqui é uma mudança em toda a concepção pedagógica, né? A gente tem que trabalhar não só a questão de ética, de algoritmo, de funcionamento de IA, em todos os currículos, desde a básica até o ensino superior. Então, assim, se você é do ensino fundamental, do ensino médio, professor de escola, de universidade, centro universitário, centro de pesquisa, vai que todo mundo ter que fazer curso de letramento em inteligência artificial. E nesse processo de letramento, existem discussões que são muito importantes, e discussões que fogem da área da tecnologia. Então, assim, não é só uma área de informática, porque, assim, você vai ter que discutir impacto ambiental, você vai ter que discutir LGPD, você vai ter que discutir compartilhamento de dados, você vai ter que discutir comportamento online, que não são coisas das áreas de tecnologia, que é uma interface dela com a área de humanas. Então, assim, não adianta você esperar o MEC documentar isso. As pessoas precisam de letramento, precisam entender essa ferramenta. E esse currículo de ensinar essas ferramentas, ele vai passar por questões éticas, questões muito críticas de cada área de expertise. Então, assim, a gente precisa treinar os nossos colegas, os nossos professores, os nossos alunos sobre o que é um viés, o que é uma desinformação, o impacto social que essa tecnologia traz com acesso à informação. Então, não é só ensinar uma ferramenta, mas fazer com que essas pessoas sejam multiplicadores desse conhecimento para que outras pessoas possam utilizar isso de maneira mais correta. Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu venho defendendo essa questão da inteligência artificial como uma ferramenta de mudança, uma ferramenta de saúde mental, e eu sempre defendi isso. A revolução da inteligência artificial, ela começa na escola e na academia. É mudando a maneira como a gente entende a inteligência artificial enquanto docentes, para que os discentes embarquem nisso, porque nós somos o processo de construção de conhecimento. E as pessoas precisam entender que isso não é passageiro, isso não é algo que vai embora. Assim como a eletricidade veio e mudou muita coisa, a inteligência veio, ficou e vai continuar. Então, todo mundo precisa saber. Porque, por enquanto, o que está acontecendo? A gente está fazendo uma corrida em que eu e você estamos fazendo uma corrida a cavalo, porque a gente está lá usando descritores, periódicos CAPES, baixa os arquivos, faz uma planilha. E o cara está viajando numa nave espacial como humanos, o que coleta todos esses dados e faz para ele em 30 segundos. O teu trabalho de pesquisador não é melhor nem pior porque você não ficou clicando e preenchendo planilha. Você vai usar o teu tempo e o teu cérebro para coisas muito mais potentes e também ter acesso a ferramentas e formas de pensar que potencializam demais o seu trabalho. Falei isso em outros vídeos. É você pegar todo aluno de graduação universitária, ele tem que ter direito a ter acesso a um assistente, um professor assistente 24 horas, com todo o conhecimento técnico teórico que vai ser cobrado dele naquele período. E ele pode conversar e interagir o tempo inteiro. Não sou eu. Eu só treinei essa pessoa, esse assistente com os meus conhecimentos para eles, para que eles possam ter acesso a conhecimento, a formas de pensar, a materiais intermináveis. Não é preguiça para fazer plágio, só que a gente só vai poder discutir isso se todo mundo estiver utilizando e aprendendo a utilizar de maneira correta. Um outro pilar deles é uma questão da governança de dados, e aqui é uma preocupação muito grande com segurança, com privacidade, sabe? Vetar esse uso comercial dos dados dos estudantes, essa vigilância invasiva. A gente viu o que aconteceu agora, a OpenAI e a Anthropic na comissão lá. A OpenAI já falou de fazer um plano com
propaganda. Não, a gente não pode deixar que isso aconteça. Porque se você colocar estudante para estruturar conhecimento e esses dados forem vendidos para eles, eles vão utilizar isso de uma maneira que a gente sabe que não vai ser saudável. Então, já vem com muita força aqui, muito claro, que assim, essas ferramentas, elas podem ser utilizadas, mas tem que ser de forma segura, que não explore a informação desses dados. E aí a gente está falando agora, pessoal do direito, que eu já trabalhei com eles, neurodireitos, né, esses direitos digitais, acesso à informação, o que está no meu cérebro, isso vai ter que ser muito alinhado juridicamente, né? Então, isso vai rever também contrato com quem fornece tecnologia, por exemplo, para as escolas, né? A gente tem muita coisa para se discutir nesse processo aqui. E aí eu faço uma provocação, né, para os meus colegas que são de instituições, como é que a gente está se adaptando para isso, né? Porque, olha só, não é só o aluno que vai ter que aprender transversalmente, mas o professor, o docente, o administrativo. Na minha universidade a gente tem treinado, eu tenho treinado meus colegas, meus amigos, as escolas, os eventos. A gente precisa disseminar isso, porque isso vai fazer parte dos currículos. Por exemplo, eu estive em Stanford no ano passado, numa imersão no Vale do Silício, e a inteligência artificial, ela faz parte de todos os cursos, de todos os períodos. É transversal e é longitudinal, e aquilo ali faz parte das ferramentas, e tá tudo bem. Enquanto isso aqui a gente está discutindo, não ao chat GPT, o travessão. É tão pueril, que dá até vergonha se a gente começar a discutir esse assunto, tá? Então é pensar assim, a gente não vai proibir, né? Não é proibir e também não é liberar todas as ferramentas, é tentar criar essa cultura de um uso ético, responsável, um uso inovador. E aí, assim, o que eu tenho feito? Nos últimos anos, eu tenho treinado as pessoas com isso. Eu tenho um treinamento, são 16 horas, eu tenho módulos específicos. Eu acho que isso é legal, é assim, você que está em instituição universitária, que tem departamento de TI, junta com o pessoal da educação, junta com a escola de saúde, junta todo mundo para treinar as suas pessoas. E aí não esquecer que, assim, não é só treinar no uso, né? Eu sempre falo assim, primeira coisa que você tem que fazer quando você vai utilizar a inteligência artificial é estudar fundamentos e ética, que é uma coisa muito obrigatória. O que vem antes disso? O que vem antes? O que esses modelos fizeram? O que são esses vieses? Como é que eles foram sendo treinados? Depois que você começar a entender esse universo, aí você começa a entrar em tipologia, segurança, questões, engenharia de prompt, aí você vai trabalhar, você tem que ensinar os docentes e os usuários a conversar com a máquina, não é ficar dependente de ninguém, né? Capacitar todo mundo, trabalhar questões de governança e segurança, como é que você protege esses dados, como é que a universidade cria esses comitês, muitas questões de saúde mental e equilíbrio, né? Assim, questões mais humanas, como é que você discute esse impacto da IA na saúde mental dos alunos, dos professores, quais são as estratégias, tudo isso você tem que incorporar nesse processo de letramento, porque não é só conhecimento e aprendizagem. Esse modelo que eu montei de curso, eu vou deixar aqui embaixo, quem quiser. Isso aqui é um link, é um material que eu divulgo, que é como a gente treina as pessoas nesse formato, tá bom? A votação é só no dia 16 de março, a gente tem que ficar atento à consulta pública, que vem logo depois. Quem quiser discutir, conversar, vamos trocar, porque eu também estou aprendendo. Então, assim, se você é gestor, diretor, reitor, coordenador, pesquisador, pró-reitor, presta atenção, começa a prestar atenção nisso que está acontecendo, porque a gente vai ser acionado a partir do dia 16 de março. E não adianta a gente entrar, porque assim, é uma construção, cara, muito, muito legal. E o meu grande medo, sabe qual é? É chegar um monte de gente assim, não, show, chat GPT, ou assim, destruam as calculadoras, porque a gente sabe que isso já aconteceu na história, e a proposta está muito bem desenhada, tem coisa para se discutir ainda, tem muita coisa que pode ser desenvolvida, eu não vi a proposta final ainda, quando sair o documento, eu estou esperando com o assistente aqui ligado para receber ele, mas espalhe essa informação para os seus pares, porque a educação vai passar por um processo muito, muito, muito legal. Eu estava conversando com os meus alunos, pelo que eu vi na cúpula da Índia, pelo que eu vi o que o MEC está propondo, a gente vai entrar numa linha de educação muito legal, assim, despontando mundialmente, porque a gente está num caminho muito legal. E eu falo isso porque eu estudo essa área há 27 anos, tá bom? Agora sim, comenta, curte, marca aqui embaixo, bota no joinha, porque senão eu vou achar que não tem ninguém vendo, eu não vou gravar mais essa porcaria, tá bom?